Bom dia, amados irmãos. Um ótimo sábado. Bem-aventurado seja o teu dia com toda a tua família, os cristãos e o governo civil. Todos nós que professamos a fé, somos cidadãos, temos que ter um compromisso com o governo, mas jamais envolver a nossa vida espiritual com a política. Nós devemos obedecer às leis, mas nunca nos envolver diretamente com a política. Nós somos libertos em Cristo. Que cada governo cumpra o seu papel. Cabe a nós obedecer se tais governos se estabelecem com a verdade do Evangelho e daquilo que Deus pré-estabeleceu e estabeleceu para a humanidade. O governo civil é um meio ordenado pelo Senhor para reger e manter a ordem nas comunidades. É um dentre vários destes meios, inclusive ministros na igreja e pais no lar. Isso significa que cada um deles tem a sua própria esfera de autoridade sob Cristo, que agora governa e sustenta a criação, e os limites de cada esfera são estabelecidos mediante referências e outras esferas. Em nosso mundo decaído, essas autoridades são instituições da graça comum do Senhor, ou seja, providência da sua bondade, colocados como um anteparo contra a anarquia e contra a dissolução da sociedade ordenada. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a eles sujeitou-os, e para esse fim os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder da chave do reino de Deus. Totalmente separados. Cada um cuida da sua esfera, como assim foi constituído pelo Senhor. Pelo fato do governo civil existir para o bem de toda a sociedade. Deus lhe confere o poder da espada e o uso legal da força para aplicar as leis justas. Os cristãos devem reconhecer isso como parte da ordem do Senhor. Um governo pode cobrar imposto pelo serviço que presta. Porém, se o governo civil proíbe aquilo que o Senhor exige, ou exige aquilo que o Senhor proíbe, os cristãos não devem submeter-se e alguma forma de desobediência civil se torna inevitável. Porque o cristão, o cidadão consciente, o cristão, ele não deve concordar com o erro de um governante. Então, a partir desse momento, as pessoas que professam a justiça em suas vidas serão tidas como insubordinadas. Mas por quê? Porque aquele governante está agindo de uma forma errada. E como temos consciência do que é certo, não vamos aceitar aquilo.
Então, é aí que as coisas começam a dar errado, como está dando no nosso país. No nosso país, o nome do Senhor é falado em todos os momentos. Até campanhas de jejuns são feitas. Mas esses líderes espirituais, eles estão errados. Porque eles têm que orar, mas da sua igreja, sem se envolver, sem barganhar, sem depender de favores dos governantes, porque aí ele está indo de encontro e fazendo tudo errado conforme foi estabelecido na palavra de Deus. Temos que orar pelos nossos governantes, não só por eles, mas por todos, mas jamais nos envolvermos diretamente com o que é errado. A esfera da autoridade da igreja relaciona-se com o governo civil no âmbito da moralidade. A igreja tem a responsabilidade de tecer comentários sobre a moralidade do governo e de seus programas de ações com base na palavra do Senhor. Mas não deve ela mesma apropriar-se dos direitos. A igreja não deve apropriar-se de forma nenhuma do direito de ditar tais programas de ações, visto que essas avaliações podem levar os cristãos à ação política. Eles devem agir na sua capacidade de cidadãos e não como representantes da igreja. Desse modo, o Evangelho opera através da persuasão moral e da operação da graça do Senhor entre os cidadãos. Os cristãos devem exigir que os governos civis cumpram seu devido papel. Devem orar pelos governos civis, obedecer-lhes e estar atentos com relação a eles, lembrando-os de que o Senhor os estabeleceu para governar, proteger e manter a ordem. Essa é a função do governante. A nossa função é orar. Como eu falei no início, por muitos anos eu vi muita injustiça na minha vida. Muitas. E eu confesso que errei ao me calar. Mas graças ao Senhor, hoje eu sou liberto. E eu não vou nunca mais concordar com aquilo que está errado, com a injustiça. Porque na classe política há muita injustiça, há muito massacre. Principalmente daquelas pessoas mais humildes, que não têm expressão social. Então, que nós possamos vigiar os governantes, os magistrados, os deputados e todos aqueles que estão embutidos do poder de estabelecer a ordem nesse país. Mas jamais concordar com seus demandos, porque temos que falar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará sim, de verdade, se colocarmos Cristo no nosso coração e nas nossas vidas. Que o sábado continue sendo de bênçãos em suas vidas. É o que eu desejo a todos, em nome de Jesus. Amém.